O STF na Copa do Mundo, gente, tem humorista que fica bravo demais, porque roubam a chance deles inovarem com piadas modernas. O próprio Brasil, o próprio governo, as entidades governamentais, elas próprias fazem a piada. Elas próprias, às vezes, são a piada, né? O STF agora resolve se o Brasil entra ou não entra na Copa do Mundo. Ministra Carmen Lúcia lá e seus colegas da nossa mais alta corte de justiça. Daqui a pouco, se precisar chamar o VAR, né, vai chamar o VAR para decidir o lance duvidoso e vai acionar o STF também. Essa mania de se provocar o STF para tudo, eu não tenho como criticar os partidos de oposição que o fazem. Porque o próprio STF, através de seus ministros, ao admitir essas demandas inúteis, essas demandas que invadem a esfera de atribuições de outro poder, a competência de outro poder, quando o STF aceita esse tipo de demanda e admite a sua tramitação até uma final decisão de mérito, o STF está pela via errada, pela porta dos fundos, chamando para si a gestão da nação, a revelia da Constituição Federal que aquele Supremo Tribunal, através de seus ministros, jurou defender. E nasceu como defesa e baluarte da nossa Constituição Federal, que infelizmente deturpa e distorce. A Carmen Lúcia, a ministra Carmen, essa mesma que está aí, nas aulas de Direito Constitucional, que ela nos ministrava, ela foi minha professora na PUC de Belo Horizonte, na Pontifícia Universidade Católica de Belo Horizonte, o mérito administrativo é indevassável, dizia a ministra Carmen. Os livros de Direito Constitucional que todos nós estudamos, inclusive os nobres ministros do Supremo Tribunal Federal, diz que o mérito administrativo é indevassável. O que significa isso? Uma decisão do presidente Bolsonaro sobre por exemplo, regulamentar o uso de máscara por conta da pandemia da Covid. O STF não pode entrar no mérito se essa decisão está certa ou está errada. O STF só pode atacar vício formal, vício de origem. Ou seja, se a Constituição disser que isto não compete ao Bolsonaro decidir, que isto não compete ao Bolsonaro fazer, ou vício de forma, ou seja, Bolsonaro só pode fazer isso se antes pedir autorização parlamentar ao Congresso Nacional. E ele não pediu essa autorização. Ou seja, um vício de forma. Na tramitação do projeto de lei ou decreto, ou na edição da lei ou decreto, ou da portaria normativa do nosso presidente. Se houver vício de forma, o STF pode interferir. Mesmo assim, não para decidir no lugar do presidente da República, mas para determinar que desta feita e de maneira correta a decisão ocorra conforme a forma prescrita em lei ou não proibida ou não defesa por lei. Então, quando o presidente da República chama para si a decisão sobre a realização da Copa América no Brasil, e em um mundo que está realizando Olimpíadas de Tóquio, em um mundo que está realizando Europa Champions League, em um mundo que está realizando eliminatórias da Copa do Mundo, quando o presidente Bolsonaro, seguindo a lógica inexorável dos fatos esportivos do Brasil e do mundo, autoriza, facilita a Copa América aqui, essa é uma decisão dele, que a ministra Carmen, a ministra Rosa, o Marco Aurélio, o Gilmar, eles podem detestar, eles podem deixar de assistir os jogos, eles podem até parar de comprar pipoca, mas eles não podem tocar nessa decisão, porque eles estão tocando no mérito administrativo. E é muito ridículo que a nossa mais alta corte de justiça do país se preocupe com Copa América,
se a Copa América vai ser realizada ou não, como já se preocupou recentemente com o tamanho da nota de 200. Isso é um desserviço para a nação.